Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos agora dar continuidade falando, dos profetas do Senhor. Os profetas, como a gente vamos falar dos profetas maiores e dos profetas menores, mencionados na Bíblia, E quais são esses profetas maiores? Nos 5 livros do Antigo Testamento, foram um conjunto de profetas maiores. Os livros foram escritos por 4 profetas, e são eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E por isso, esses 4 profetas são denominados profetas maiores. Esses profetas maiores no Antigo Testamento, que eles relataram muito. Por que são os profetas maiores? Vamos começar com o profeta Isaías, o primeiro profeta. O primeiro profeta dos profetas maiores, que esse profeta Isaías escreveu um livro por cerca de 686 a 650. Então, 650, 60, 70, 80. Foi por volta de 40 anos ele escreveu o livro de Isaías. E o seu objetivo principal é incentivar os seus contemporâneos, na época, no ano 680 a 650, que vai de... O porquê a datação 680 a 650? Porque vai diminuindo até chegar na cronologia de Cristo. E o seu objetivo principal era incentivar seus contemporâneos a serem fiéis ao Senhor Jesus. Ao ser fiel ao Senhor Deus, É Deus e o Messias que ia vir. E advertir os futuros leitores exilados acerca da necessidade do arrependimento dos seus pecados. E de modo reconfortante, o livro fala que após o exílio, Deus abençoaria remanescente fiel e o seu povo. Ou seja, o profeta Isaías estava sendo um profeta, um profeta que estava anunciando o que ia vir no futuro. Que o povo de Israel ia passar 70 anos no cativo. E esse profeta Isaías, o cujo nome dele que significa Ialev, que significa em português ajuda, ou Ialev, que é também auxílio, ou seja, ajuda ou auxílio, e exerceu o seu ministério no reinado de Judá, tendo se casado com uma esposa conhecida como profetisa. Na época lá dos anos, quando ele casou, ele tinha sua esposa como profetisa, ele era o profeta e ela profetiza. E ela foi mãe de 2 filhos de Isaías, que os filhos deles eram chamados de Sear, Jesub e Maer Salá-Adbraz. Ou seja, pode ser que um desses filhos de Isaías foi para o exílio do cativo da Babilônia. E o capítulo 6 do livro de Isaías é sobre o chamado de Isaías, que torna-se um profeta na visão que ele teve uma visão do trono de Deus no templo, acompanhado com serafins, e que desempenharam que desses seres angelicais teriam voado e até trazendo brasas vivas no altar e purificando os seus lábios. Purificava os lábios de Isaías e purificando dele de todo o pecado. Então, depois disso, Isaías houve uma voz de Deus determinado que levasse ao povo a sua mensagem, E a mensagem de Isaías, que ele é um profeta messiânico,
um profeta que determinou também as coisas futuras que aconteceram acerca de Israel, quando o rei Nabucodonosor foi sitiar, pegar o povo de Israel escravo escravo e levando para Babilônia, que é a atual Iraque. E eu acho umas duas partes mais principais do livro de Isaías, que está no livro de Isaías, a primeira, livro de Isaías, capítulo 7, do versículo 11 ao 14. Olha o que diz: pede um sinal miraculoso a Yahweh, o teu Deus, seja das profundezas do Sheol, e eu seja mais elevado às alturas. Acais, o rei Acais, entretanto respondeu: não pedirei nada, não colocarei Yahweh à prova. Então falou Isaías: ouve-vos todos os descendentes da casa de Davi, aparece-vos pouco o figigares à prova a paciência dos homens. Agora querem também abusar da paciência de Deus? Pois sabeis que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Aí no ano 4, ano 2 a.C., o anjo Gabriel veio cumprir a profecia de Isaías. Nasceu o Messias de uma virgem, a Virgem Maria, que a Maria ela era virgem antes, não tinha casado com José. E com isso, Deus honrou e nasceu o Deus conosco, o Emanuel, o Messias, o nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo. E a outra profecia, que é mais atual, ou seja, atualmente mais ou menos 75 anos atrás, o profeta Isaías, no ano de 650 a 680 antes de Cristo, ele fez a seguinte profecia. Está em Isaías 66, versículo 8. Ora, quem já ouviu alguma coisa assim? Quem já presenciou tal acontecimento? Assim pode uma nação nascer em um só dia? Pode-se dar à luz um povo de uma hora para outra? Pois Tisson, que é Sião, ainda estava em trabalho de parto quando deu à luz os seus filhos. Ou seja, o Estado de Israel, no dia 14 de maio de 1948, um brasileiro chamado Aranhas, ele deu o voto de Minerva da ONU, que para construir o Estado de Israel. E o Estado de Israel nasceu de um dia para o outro. E nascendo desse um dia para o outro, hoje, o Estado de Israel tem 75 anos. Ou seja, antes de Cristo, 650 antes de Cristo, e passando mais 2000 anos, cumpriu essa profecia de Isaías. Crê que o nosso Senhor Jesus, Ele é Deus de promessas. Ele quer salvar você, toda a sua casa e toda a sua família pelo nome poderoso e maravilhoso de Jesus. Crê que nem o profeta Isaías, ele anunciou e profetizou. E Jesus honrou as suas promessas no nome de Jesus.